Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Que Jesus nos envolva com a sua luz e assim que estejamos receptivos às suas energias amorosas. O tema para nossa reflexão de hoje é: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Esse trecho do Evangelho descreve a seguinte passagem de Jesus. Então, os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. E lhe disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés, na lei, nos manda apedrejar. Qual é a vossa opinião sobre isso? Jesus responde: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um. Os mais velhos foram os primeiros a sair. E ficou só Jesus com a mulher. Então Jesus diz: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Interessante notar que, ao ser questionado sobre o apedrejamento da mulher, Jesus não se altera, não se horroriza, não acusa ninguém, não tenta convencê-los a mudar de atitude. O espanto dos homens ao ouvir a resposta de Jesus deve ter sido muito grande. Não havia nas palavras de Jesus nada que desrespeitasse Moisés, nem incoerência com seus ensinos. Apenas demonstrou-lhes que nenhum deles estava isento de erros e, portanto, não tinham autoridade moral, nem para julgar e muito menos para condenar e aplicar a pena. E hoje, passados mais de 2000 anos, a resposta de Jesus ainda necessita de estudo e reflexão por toda a humanidade, e, em especial, por nós que somos cristãos, encarnados e desencarnados. A grande maioria de nós ainda não nos desencilhamos totalmente do hábito de julgar. Com certa facilidade, apontamos o erro, criticamos, censuramos, condenamos e, se pudéssemos, puniríamos. No entanto, neste ensinamento, Jesus deixa bem clara a necessidade que todos temos de ser indulgentes e não fazer julgamentos, pois somos espíritos em aprendizado, sujeitos, portanto, a erros, enganos e omissões. Jesus ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Quando identificamos algum erro nosso, o que nem sempre acontece, encontramos sempre motivos para explicar e justificar nossas atitudes e ações equivocadas. Mas para com os outros, normalmente não usamos da mesma bondade. Ao contrário, geralmente somos exigentes e severos. A nós, cristãos, é preciso que sejamos rigorosos conosco e indulgentes para com o próximo. É essencial, portanto, que estejamos muito atentos ao nosso proceder e não no proceder alheio. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, tem um capítulo com o título Pecado e Punição. O autor relata uma conversa entre Jesus e João a respeito desta passagem do Evangelho. João não havia compreendido a atitude de Jesus e tinha dúvidas sobre o episódio. E em determinado momento, João pergunta por que ele, Jesus, não condenou a adúltera. E Jesus responde: Quais as razões que apontas
em favor desta condenação. Sabes o motivo por que esta mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das dificuldades que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir. Não seria justo agravar-lhes os padecimentos da consciência pesarosa e sem rumo. Nesse diálogo com João, Jesus deixa claro que precisamos nos colocar no lugar da pessoa que cometeu o erro, antes de qualquer julgamento. Mas, se colocar no lugar de alguém com o objetivo de uma análise tão criteriosa, não é tão simples. Não seria justo analisar o quadro utilizando a nossa bagagem espiritual atual, que é a somatória de todos os recursos e oportunidades que temos e tivemos ao longo de nossas vidas. Para uma análise correta, é necessário nos imaginar sendo a outra pessoa, com a mesma bagagem espiritual que ela possuía quando caiu em erro. Também com todos os recursos e oportunidades que ela teve ou deixou de ter em sua vida. Nos imaginar também ter vivenciado todas as dificuldades e facilidades que ela teve na vida. Ter sentido as mesmas dores e alegrias, as mesmas frustrações e sucessos ao longo de sua vida. Isso porque, no momento que ela errou, essas eram as suas condições intelectuais, espirituais e emocionais. Após isso, sim, devemos considerar: será que teríamos feito diferente? Possivelmente não, e talvez até pior. O fato é que não nos cabe julgar, e muito menos condenar. Não temos a completa visão dos fatos. Jesus, que poderia, pois tem autoridade moral, não julgou e nem condenou. Ao contrário, apenas disse: vai e não peques mais. Para finalizar, proponho uma reflexão em torno dessa questão. Por que vemos os erros alheios com tanta facilidade? E por que temos dificuldades em ver os nossos próprios erros? Estamos distraídos de nós mesmos? Ou não queremos admitir e enfrentar nossos próprios erros? E se ainda temos tanto a corrigir em nós, temos o direito de julgar e condenar o próximo? Recordemos que a finalidade de aqui estarmos na condição de encarnados é de sermos pessoas melhores. Reflitamos sobre isso com sinceridade e peçamos ajuda ao nosso anjo de guarda, para que, ao percebermos os erros alheios, usemos de bondade. Não sejamos severos, mas ao contrário, sejamos indulgentes. Afinal de contas, é justamente essa bondade que desejamos do próximo quando o erro é nosso. Então, façamos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.